mulheres amadas e preciosas! Estamos de volta com a segunda temporada da série Tudo sobre Amor e Maternidade. Como eu estava com saudade de vocês! E é claro, de gravar esses episódios que são inspirados por Deus para abençoar a sua vida. Afinal de contas, nós mulheres somos todas iguais e passamos por situações muito semelhantes aqui na Terra. Momentos de dor em que nos sentimos num verdadeiro deserto, mas momentos de alegria em que temos muitas vitórias para compartilhar umas com as outras. E se você é nova por aqui, eu quero te fazer um convite para você se inscrever neste canal, porque vai ser um prazer te ver sempre por aqui. E já aproveita também e compartilha esta mensagem com suas amigas. Assim você ajuda este canal a crescer e esta mensagem se espalhar por muitos lares. Para abrir essa temporada, eu recebo uma convidada muito especial, a Raquel. Recentemente, ela perdeu seu esposo Leonardo de Oliveira na batalha contra o Covid. E ela está aqui para nos contar que é possível continuar a viver, mesmo diante das dores mais profundas que a vida nos apresenta. Receba com muito carinho na sua casa a nossa convidada de hoje, irmã em Cristo, Raquel. Olá, minha amada. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria, uma honra ter você aqui com essa disponibilidade de contar a sua história e principalmente como uma mulher de Deus, honrar o nome do Senhor através da sua história de vida. Amém. É um prazer, né, estar aqui com vocês, com a Bárbara, que me fez esse convite. E durante todo esse processo, eu sempre repetia e falei que faria desse nosso sofrimento um testemunho. Então é isso que eu vou comunicar a todos vocês, né? Contar um pouco do meu testemunho, da minha família, da nossa história. Amém. Tenho certeza que será uma bênção, porque vocês são muito preciosos aqui para a nossa cidade. Raquel, eu e meu marido, nós tivemos a oportunidade, em um encontro de casais que nós participamos, de ouvir uma palavra ministrada por você e pelo pastor Léo. Eu lembro que ela foi bem marcante, uma das palavras que mais me marcaram naquele encontro, porque eu vi o quanto ele se importava com a família. Era perceptível o amor, o respeito e o compromisso que ele tinha com a família de vocês e o compromisso que ele tinha de exercer o papel como sacerdote do lar. Quem era o Leonardo, esposo, pai e pastor de ovelhas? O Leonardo, esposo, vou começar por esse. Nós nos conhecemos, ele ainda estava no seminário, eu tinha 17 anos e ele tinha 21, nós começamos a namorar. E o tempo que ele tinha de seminário ainda era pouco. Logo depois que ele formou, nós nos casamos, em 2003. E eu tinha 19 anos, era nova, né? Ainda fazia faculdade aqui em Valadares. Nós mudamos para Conselheiro Pena. Nós moramos lá 2 anos. E o Leonardo, a nossa história começou assim. Ele terminou o seminário, fez o tempo de licenciatura, né? Sim. E nós fomos para Conselheiro Pena, moramos lá esses 2 anos. Voltamos para Valadares. Ficamos aqui 8 anos na Igreja Betânia, no Presbiteriana Betânia, no Conjunto Si. Depois desses 8 anos, nós fomos mais 2 anos em Manhumirim e voltamos para Valadares para plantar uma igreja, né, no bairro Cidade Nova. Nós trabalhamos nesse projeto lá há 5 anos e o ano passado ele foi convidado para ser o pastor titular da primeira igreja presbiteriana. Então nós viemos para a primeira igreja, ele já trabalhava com jovens e adolescentes na primeira desde 2015. E aí ele assumiu a titularidade da igreja, né, como pastor. E o Leonardo pai, nessa nossa trajetória, nós tivemos um tempinho, né, para eu conseguir engravidar do William, que eu também tinha um probleminha. Nós demoramos 2 anos e meio para engravidar. E eu tive o William, e hoje ele tem 12 anos, a Laura, que hoje tem 10 anos, e a Marina, que tem 3 anos. Esse é o Leonardo pai, amado, querido, um paizão, um pai de perto, né?
Eu costumava falar que ele era muito mais servo de Cristo dentro da minha casa do que fora dela. Ele sempre foi um exemplo para nós, sempre assumiu a sua postura de líder do lar. Isso sempre foi importante, não só para viver entre a gente, mas para ensinar. Isso era uma coisa muito forte para ele, né? Ensinar a hospitalidade, que nós recebemos sempre muitas pessoas na nossa casa. Isso foi uma coisa marcante na nossa vida e no nosso ministério. Eu sou professora, na verdade, sou professora de uma escola estadual, no ensino médio, e eu sempre trabalhava com ele, o trabalho dele também era o meu trabalho, a gente sempre trabalhou muito junto. E o Leonardo, pastor, sempre foi muito querido, sempre foi muito próximo. Dos adolescentes, então, dos jovens, sempre estava perto, sempre madrugadas e mais madrugadas. Quem assistir esse vídeo sabe o que eu estou falando. Que não tinha sono que o abatesse, não tinha tempo que era limitado com os jovens, com os adolescentes, ele sempre se doou. Hoje, nessa realidade que nós estamos vivendo, o Léo partiu com 41 anos. E eu costumo falar que ele tinha pressa de fazer. Por isso que ele sempre foi tão agitado, tão enérgico, tão sonhador. Ele era um sonhador, sempre imaginou tantas coisas, começou tantos projetos na Guiné-Bissau, muitas coisas. Ele tinha pressa, ele tinha que cumprir a missão dele com pressa. Porque só 41 anos, né? Nosso Deus é um Deus que conhece o futuro, então Deus o deu essa capacidade de sonhar, de implementar projetos, para hoje outras pessoas darem continuidade. Hoje nós estamos vivendo, Raquel, um período muito difícil sobre a terra, né? Todas as famílias estão passando por algum tipo de perda. Em contrapartida, nós estamos enfrentando grandes mudanças econômicas e principalmente sociais. Como estava o coração de vocês diante desse cenário? Vocês temiam contrair este vírus e pelo fato, né, do Léo ser um pastor de ovelhas, vocês estavam dando muita assistência às famílias? Desde o ano passado, quando começou a pandemia, nós nos preocupamos, né? Eu acho que como todo mundo, inicialmente nós ficamos assustados, mas a gente não parou. Nós paramos de ir à escola, as crianças irem à escola. Aquele primeiro momento foi nós ficamos muito reclusos, mas o Léo não parou de trabalhar. Ele gravava, né, as transmissões, sim, sempre ia para a igreja, com todos os cuidados necessários, ele fazia os aconselhamentos, porque esse foi um tempo muito dolorido. No início desse ano mesmo, ele procurou as viúvas, fez um grupo com as viúvas da igreja, mandava mensagens semanalmente, orações. Inclusive, as viúvas que receberam essas mensagens e essas orações me mandaram essas mensagens e orações. E foi um alento para o meu coração. A gente jamais imaginava que isso poderia acontecer dentro da nossa casa. Em alguns momentos eu falei assim, imagina se isso acontece aqui dentro da nossa casa, ou Deus me leva, ou Deus te leva. Ele falou assim, meu amor, não vamos pensar nisso não. Não vamos. Então, a missão dele estava acima de qualquer coisa. Ele precisava pregar o máximo possível. Essa era a missão de vida dele, era falar de Cristo, falar do Evangelho. Aquilo que ele foi chamado para falar, né, que era do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus, o sacrifício, como que Jesus o resgatou. Isso estava acima de qualquer coisa para ele. Então nós tínhamos os cuidados que a gente deveria ter, mas nós não paramos. Ele não parou, eu tendo que ter o meu papel de auxiliadora com ele, estar sempre perto. Nós nos preocupamos sim, tomamos os cuidados necessários, mas nós cremos que todos os nossos dias estão escritos e determinados debaixo do céu. Então Deus preparou tudo isso. Ele perdeu o pai com 31 anos e tinha essa preocupação, sempre carregava, ele tinha 5 anos de idade. Até agradeço a Deus hoje porque tive a oportunidade de conhecer os dramas, a saudade de quem tinha perdido um pai.
E hoje eu olho para os meus filhos e eu penso que hoje eu posso aliviar um pouco essas dores, conhecendo qual que é o luto, qual que é a dor que se sente. Então, eu sou grata a Deus por isso. E Deus, Ele sempre nos sustentou. Hoje, eu penso, em alguns momentos, eu acabo pensando assim, Senhor, estava quase na hora da vacina, estava chegando o dia dele tomar vacina, mas Deus, Ele tem a sua vontade perfeita, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós sentimos essa dor, eu sinto essa dor é forte, ela arde, eu falo que essa é uma dor que arde dentro do meu peito. Mas eu tenho a paz de Cristo, porque Ele falou que a vontade dele era perfeita. Eu consigo enxergar a eternidade de uma outra forma hoje. Nós vivemos o nosso dia a dia, as nossas responsabilidades como se essa vida fosse eterna. E a gente sabe que a nossa eternidade não está aqui. Deus, Ele escreveu todas as histórias, nós estamos aqui, nós temos que viver para Ele. Ele nos escolheu para viver a história dele, Ele nos chamou, Ele nos elegeu para viver a história dele. Nós temos que louvá-lo, engrandecê-lo diante de todas as circunstâncias, porque bendita a tribulação que nos faz chegar para perto de Deus. Hoje eu me sinto assim, eu tenho paz, eu sinto muita dor. Não posso negar que essa dor é forte, mas eu tenho paz que o Senhor, Ele está com todo o domínio nas mãos. Não é um hospital, não é um medicamento precoce, não é um medicamento tardio, não é um bom hospital, uma boa internação. Tudo está no controle de Deus. Essa é a minha paz, porque eu sei que Ele cuidou de tudo. Eu sou grata a Deus pelo hospital que o recebeu, pelos enfermeiros, pela Igreja de Cristo que estava de braço dado comigo em todos esses momentos de oração. Pessoas me ligavam, me mandavam mensagens. Então, a Igreja de Cristo é muito forte nessa hora. Eu fico pensando, gente, quem não tem a esperança de Cristo na vida, como que suporta um momento como esse? O tempo que ele esteve internado foram 57 dias doídos, doloridos, fortes, agudos. Mas Deus foi acalmando, tranquilizando meu coração e Deus escolheu chamá-lo. Um dia eu estava lendo um texto de Jó e eu perguntei para Deus, falei, Senhor, por que disso? E quando Deus respondeu a Jó, Deus falou assim, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu não posso questionar a sua vontade. Deus escolheu assim. E eu, como uma serva, eu tenho que aceitar a vontade dele, sabendo que ele tem o domínio de todas as coisas. Porque ele é o Deus do hoje, é o Deus do amanhã e foi o Deus do nosso passado. Então ele conhece tudo. Então eu tenho paz que hoje, na eternidade, o Léo está lá e em breve, não sei se vai ser tão breve, né, Bárbara? Vamos ver. Mas Deus vai nos receber também, porque nós somos presenteados de fazer parte da história dele. Nós vivemos para glorificá-lo. É isso que nós temos que fazer aqui. Amém. Essa sua visão diante de tudo que você está enfrentando, né? Olhando para o alvo, entendendo que isso tudo aqui é passageiro, que é temporário, que o Senhor está no controle de tudo na sua vida, é que te dá essa força e esse consolo mesmo, porque vem do Senhor, como você mesmo disse, né? Isso tudo aqui vai passar, um dia nós também iremos, mas essa certeza de que nós estaremos um dia com o Pai é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Isso acalma o meu coração. De mesmo diante de tantas lutas que nós enfrentamos, não é só a perda, né? São tantas outras coisas envolvidas. Verdade. Nós carregamos assim essa dor aguda, nós carregamos, mas a gente tem, se a gente olhar para quem realmente nós temos que olhar, que é para o Senhor, entender que a nossa missão é glorificá-lo, que a nossa missão é viver para Ele. Nós vamos entender que todos os nossos dias eles têm que ser dedicados a Ele. Quando eu conversava com uma amiga essa semana e disse que eu nunca tinha perdido uma pessoa próxima, né? Eu lembro, eu perdi o meu avô há alguns anos atrás, mas
próximo, que eu falo de dentro de casa, né? Pai, irmão, primo, mais próximo. E eu nunca tinha passado por isso. Eu não entendia o que era o luto, eu não entendia o que era perder uma pessoa. E quem conhecia o Léo jamais imaginava nessa vida que ele partiria. Ele era forte, ativo, alegre, se relacionava bem com todo mundo. Ele tinha um vigor, uma alegria que era dele, um bom humor, alto astral, uma pessoa Marcante. marcante. Essa é a palavra. Ele era marcante. E teve um dia, você falou a respeito do sacerdote, né, do lar. Isso era uma coisa tão importante. Em algum dia eu virei para ele e falei assim: eu sinto que você luta para me amar como Cristo amou a igreja. E ele falou assim: essa é a melhor declaração de amor que eu já recebi. Ele falou comigo: eu acho que viver como esposa de pastor fazia parte da minha missão. A minha missão era cuidar dele, a minha missão era acompanhá-lo, a minha missão, porque não era por causa dele, porque a minha missão era para Cristo. Eu acho que eu poderia glorificar Cristo no meu casamento, na minha casa, na minha igreja, como esposa dele. Há muitos anos atrás, uma esposa de pastor falou que se a gente não atrapalhar, a gente já está ajudando demais. Então, isso ficou no meu coração e eu pensava assim: eu tenho que gastar todas as minhas forças, não por ele, mas pela missão que eu carrego. E eu entendi que a missão que eu carregava era ser esposa de pastor, auxiliá-lo nesse trabalho. Com certeza, Raquel, você fez a diferença nessa caminhada dele, nessa jornada como pastor. Raquel, nesse período que ele esteve internado, né, sendo você uma mulher cristã de muita fé, eu acredito que você deve ter tido muitas experiências com o Senhor, de ouvir a voz do Pai falando com você. Você consegue se recordar assim, de uma experiência marcante em que você sentiu Deus falando, sussurrando no seu ouvido, testificando algo no seu coração? Eu tive uma experiência muito forte. Um dia tinha uma conhecida, eu conheci essa amiga no hospital e fiquei sabendo que os médicos tinham chamado para ela despedir do esposo dela. E eu fui correndo para o hospital, falei assim: eu tenho que encontrar com ela lá de alguma forma. Fui, esperei, ela estava lá em cima no hospital, aguardei lá embaixo e enquanto isso eu fiquei lembrando do sacrifício de Abraão. Ele levou Isaac, o seu filho. E eu fiquei até temerosa nessa história, que eu falei: não posso contar isso depois, né? Mas hoje eu já posso contar, porque Deus nós já chegamos nesse momento. E Deus falou comigo assim: esse amigo, vamos pensar no destino eterno. Destino eterno. E eu fiquei pensando, o Abraão levou Isaac para aquela montanha e colocou Isaac, ele seria o sacrifício. E Deus falou comigo assim: se você tivesse que escolher entre o Léo e o esposo dessa sua amiga, dessa conhecida. Foi muito difícil para mim. Eu falei assim: eu não posso falar. Eu não posso falar isso. Eu tenho 3 filhos. Eu não vou poder contar isso para o meu cunhado. Como que eu vou contar que eu entreguei o Léo? Ele falou assim comigo: mas nós estamos falando de destino eterno. Você conhece, você sabe para onde ele vai. Se você tivesse que escolher. Eu falei: Senhor, não posso, eu relutei, isso só em pensamento. Sim. E uma hora eu falei assim: Senhor, eu sei que o Léo é teu servo, e eu sei para onde ele vai. Se o Senhor tiver que levá-lo para salvar o outro, pode levar, pode levar. E eu pensando, e Deus falou assim comigo: verbaliza. E naquele momento eu falei: Senhor, já pensei, não preciso verbalizar. E Deus falou de novo: verbaliza. Como se ele estivesse falando assim: eu quero ouvir a sua voz falando isso. E
eu relutei, falei assim, ai Senhor, que situação difícil. E eu falei, Senhor, se o Senhor tiver que levar o Léo, o Senhor pode levar, porque eu sei para onde ele vai. O descanso dele vai ser eterno. E aquele momento parece que um conta-gota de paz, assim, inundou meu coração. Eu orei fervorosamente por esse amigo, por esse conhecido, só que ele não resistiu também. Eu falei, Senhor, e eu orei de verdade. Eu falei, Senhor, se o Senhor tiver que levar um para salvar o outro, o Senhor pode levar. E eu orei, depois daquilo orei muito por ele, até que no outro dia eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. E Deus falou comigo, verbaliza, e eu tive que fazer essa oração, entregando o Léo. Deus não quis salvar o amigo, né, o conhecido nosso, mas depois de um mês, com todas essas coisas, às vezes a gente se confunde, pensar assim, eu entreguei, mas Deus não quis levar. E, na verdade, Deus queria levar 1 mês e 2 dias depois. Léo ficou internado 57 dias, 50 dias na UTI. Ele teve algumas intercorrências nesse meio, algumas dificuldades, mas o Senhor o levou. E eu pensando nesse sacrifício, eu entreguei como sacrifício. E eu pensei, o Senhor não providenciou o cordeiro naquele dia, mas Ele tinha providenciado o cordeiro há 2021 anos atrás. Era o Cristo. E por Ele, nós temos que estar dispostos a qualquer coisa. Deus levou o meu amor, meu querido, meu marido, amado, que a minha companhia, pai dos meus filhos, um servo, que lutava contra os seus pecados. E eu sei que ele lutava mesmo, porque ele tinha uma missão, ele queria viver o Evangelho. E era de verdade. O Léo sempre foi muito de verdade, ele foi muito verdadeiro. E com todas essas dificuldades, né, que ele viveu, o tempo de hospital, Deus o levou. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu louvo por isso, mesmo com todas as lutas. Bendita a tribulação que nos aproxima do Senhor. Raquel, muitas pessoas recebiam quase que diariamente os boletins médicos relatando o estado de saúde dele através do seu cunhado. Eu participava de um grupo onde eu também tive acesso a alguns boletins e nós choramos juntos com vocês, oramos, torcemos por cada notícia boa que o seu cunhado nos entregava, mas prevaleceu a vontade do Senhor, né? Como está o seu coração hoje, neste exato momento? E assim como você, muitas outras mulheres também estão passando pelo luto, muitas outras famílias estão vivendo o luto agora, algumas pessoas paralisadas, sem desejo de viver, sem esperança. Nem todas as pessoas têm essa fé que você tem apresentado aqui, através das suas palavras. Eu gostaria que você falasse diretamente para essas pessoas uma mensagem de acalento. Eu repeti sempre um versículo. Tem muitas pessoas que falam comigo, você está muito forte, você está levando tudo numa boa, você está lutando, você está cuidando dos seus filhos. Eu costumo dizer, tem um versículo que fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro que nós carregamos é o que nos motiva. Não é meu mérito, nunca foi. São pelos méritos de Cristo. Foi Ele que morreu, Ele se sacrificou. Então, olhando, eu sou uma coparticipante desse sofrimento. Hoje eu sofro pela perda do Léo. Eu sofro quando as crianças me falam assim, igual esses dias, a Marina falou, mamãe, pega uma vara de pescar, pesca o papai pelo cabelo e traz ele de volta. Hoje meu pai nem cuidou de mim. Isso é o nosso dia a dia hoje. A dor é absurda. A solidão, às vezes, é absurda. Mas se nós olharmos para o lugar certo,
nós vamos conseguir esse consolo. Jesus é o lugar certo. É para Ele que nós temos que olhar. Eu conheci muitas viúvas esses dias pensando, meu Deus, isso não é uma coisa que acontece só comigo. E se eu pudesse falar alguma coisa para todas elas, eu falaria, olhem para o lugar certo. Porque é o Senhor que vai nos consolar. A única coisa que nós temos, Bárbara, é uma promessa. Que Deus não ia desamparar, nem o órfão e nem a viúva. Isso é uma promessa. Ou nós cremos nisso, ou nós não temos a nossa Bíblia como uma regra de fé e prática. O nosso Deus não é um Deus que muda de conversa. Ele falou que Ele não ia desamparar. E eu creio nisso. Hoje nós temos o quê? Uma promessa. Eu tenho uma e os meus filhos têm. Deus, Ele é um Deus de perto. Deus, se nós tivermos que viver determinadas coisas para nos dobrar diante do Senhor, que nós vivamos. Costumo falar que Deus, Ele está próximo. A vida da gente às vezes é tão corrida. Eu pedi ao Senhor esse ano, numa viagem que eu estava fazendo, falei, Senhor, eu quero estar próxima do Senhor. E se tudo isso aconteceu na minha vida para que eu me aproximasse dEle, para que eu me entregasse para Ele, para que eu vivesse para Ele, bendita a tribulação. Que o nome dEle seja glorificado. Eu estou falando isso aqui, mas o meu coração chega a arder de dor, porque eu não tenho mais na minha casa, os meus filhos não têm mais. Mas louvado seja que mesmo uma vontade dolorida do nosso Deus, para mim dolorida, né? Que para Ele, a gente costuma falar que nós seguramos o pé dele aqui 57 dias com tanta oração. Mas quando Ele viu o chamado do Senhor, o Senhor falou assim, eu vou cuidar dela e dos meninos. Ele não olhou nem para trás, porque o convite do nosso Senhor é assim. Ele transforma a nossa vida, Ele dá um novo sentido. Fico pensando que nesses dias de internação e nesse luto que eu estou vivendo, se quem não tem o Senhor para se agarrar, porque eu não posso correr mais para lado nenhum. Eu não posso correr para o colo do meu marido. Os meus filhos, eles que correm para o meu colo. Para onde que eu tenho que correr? Para o colo do Senhor. É só Ele que pode me dar essa tranquilidade, essa paz. Pode me dar alegria em meio à dor, porque nós temos que olhar para Ele. Não tem nada mais nessa vida, não tem nada. E isso hoje no meu coração é muito forte. Eu não posso, para onde eu vou? Para onde iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, nós temos que cumprir a nossa missão até que Ele volte, ou até que a gente encontre com Ele na eternidade. A nossa vida aqui não é eterna, não é. Nós vivemos como se fosse. E se eu pudesse deixar uma palavra para as minhas amigas e irmãs, pensem na eternidade. A nossa vida não é eterna aqui. Tem coisas que são muito mais valiosas. Se eu tiver que perder o meu marido para estar com Cristo, mesmo se eu não tivesse que perdê-lo, Cristo é o centro. Ele é o meio, é tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Raquel, na sua rede social, você se descreve ali, entre coisas que você falou, né, a seu respeito, como escrava de Jesus. Uma palavra muito forte que representa o seu desejo no coração, que é de servir ao Senhor, independente das circunstâncias, e é o que você demonstrou aqui através de cada uma das suas palavras. Eu tenho certeza, né, que o seu testemunho de vida, ainda que dolorido, mas tão repleto do Senhor, né, na sua vida, através de cada palavra que você falou aqui, vai iluminar a vida de muitas outras pessoas também aqui na Terra. Em uma ou poucas palavras, eu queria que você falasse o que essas palavras que eu vou dizer para você representam. Futuro. Tem que ser uma palavra só? Em uma ou poucas palavras. Poucas palavras. O meu desejo é que meus filhos sejam escravos de Cristo.
é a única coisa que eu espero para o futuro e a única coisa que eu peço para Ele. Jesus. Meu amigo, meu remédio, meu marido, minha missão, meu companheiro, minha vida. E Raquel. Escrava de Cristo. Amém. Raquel, eu quero agradecer a sua participação, cada palavra que você nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que vai consolar, vai abençoar muitas vidas, vai trazer luz para dentro da casa das pessoas que ouviram essa mensagem. Que o Senhor continue te usando poderosamente e você carrega Cristo através da sua vida. É perceptível a gente ver Jesus em você. E eu fico muito feliz e honrada por você estar aqui compartilhando a sua história, ainda que recente, mas uma mulher fortalecida pelo Senhor. Eu quero agradecer o convite. Eu sei que é resposta de oração. Deus falou que enquanto eu tivesse voz, eu iria falar. A história do Léo nessa terra já acabou. Só que ele deixou muitas sementes, a semente do Evangelho de Cristo. E hoje nós temos a responsabilidade de fazer essa semente frutificar. E enquanto eu puder falar, enquanto eu tiver vida, enquanto Deus me fortalecer e Ele me direcionar, eu vou falar. Vou falar do amor de Cristo, não é do Léo não. Vou falar do amor de Cristo e que se eu tiver que falar dele, eu tenho que falar da experiência que ele teve com Cristo. É isso que nós temos, esse é o centro. Não tem nenhum outro lugar que a gente tenha responsabilidade de falar, de pregar, de encorajar as pessoas a servirem a Cristo. É só essa a nossa missão. Então, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo nessa entrevista. Muito obrigada. Raquel, para a gente finalizar, eu quero te entregar alguns mimos que algumas empresas mandaram para você. Muito obrigada. Bom, a Terra de Minas é um empório que trabalha com produtos finos, que tem a intenção de resgatar a gastronomia mineira. Bom, cada produtinho, né, feito de forma muito amorosa, nos remete àquele abraço caloroso de pai e filho, dá aquele aconchego de vó e neto. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. São delícias que não podem faltar na nossa mesa no dia a dia para você se deliciar com os seus filhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, a nossa parceira também, desde o nosso primeiro episódio, a Max Flower, que trabalha com arranjos florais maravilhosos, diferenciados aqui na nossa cidade e também com muitos artigos de presente para poder florir a sua casa e trazer mais do bom perfume de Cristo. E para a gente finalizar, Carla Vieira Semijoias, que trabalham com peças delicadas, femininas e que deixa a gente assim muito mais linda ainda. Inclusive, eu uso Carla Vieira Semijoias. Muito obrigada. Muito obrigada pelos presentes. Muito obrigada pelo carinho. Foi um prazer estar com você. Que bom, Raquel. Foi muito bom te ter aqui, né, para trazer a sua história e que Deus continue te abençoando. Amém. Um beijo especial no seu coração. Para você e para todas as minhas amigas que vão assistir. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você, mulher, família, tenha sido grandemente abençoada com as palavras da Raquel. E se você é uma empresa e deseja ter o nome dela vinculado a este projeto, entre em contato conosco. E para a gente finalizar, eu gostaria que vocês ouvissem o boletim do céu relatado pelo irmão do Leonardo de Oliveira. Um beijo no seu coração. Jesus te ama. Igreja de Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor. Vim passar o boletim do nosso valente hoje. Hoje o boletim é muito especial, né? Hoje o boletim mais uma vez veio do céu. E o boletim é que o nosso valente está sentado à mesa dos justos.
Nosso valente está ao lado de Jesus Cristo. Há quem diga que essa primeira semana ele vai passar com Jesus, voar com Jesus como ele sempre quis. Na próxima semana vai estar com os apóstolos. Na semana seguinte ele vai chegar no Schaefer, C.S. Lewis, Enéas Cabral. E como agora ficou tudo atemporal, né? Ele vai ter muito tempo. O boletim do céu é esse. Nosso valente está na Nova Jerusalém, num corpo incorruptível, onde não tem mais dor, não tem pranto, só alegria, felicidade. Nosso valente ele está bem. Nosso valente hoje está com todos os parâmetros regulados. Nosso valente hoje está com pressão boa, com todos os órgãos vitais em pleno funcionamento. Nosso valente hoje está sem necessidade de qualquer medicação. Nosso valente hoje, de fato, está voando ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de hoje é mais que bom. O boletim hoje é um boletim de esperança. Um boletim de que nós, como Igreja de Cristo, sabemos pelo que e para que nós lutamos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja, igreja. Que nós possamos perseverar unânimes, juntos, essa batalha que nos compete agora. Sempre nos competiu. A batalha do nosso valente aqui na terra acabou. E ele cumpriu a tarefa com empenho, com vigor. Ele cumpriu a tarefa com sangue, suor e lágrima. Que assim seja. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Beijo no coração. Obrigado por tanto. Amo vocês.